Luz, mãe de 3 filhos, e seu marido, Pedro, realizaram uma reunião, onde convidaram amigos próximos e familiares. À medida que a noite passava, tudo parecia normal. Luz conseguiu fazer dormir sua filha Delimar, de apenas 10 dias, e a colocou no berço do quarto da frente, da casa geminada de 2 andares da família. Ela então desceu para cuidar de algumas tarefas domésticas. Carolyn Correia, prima distante do marido de Luz, ainda continuava na casa porque os freios de seu carro estavam quebrados. Então, Pedro decidiu consertar os freios quebrados do carro para ela. A tarefa demorou mais do que o normal, então Carolyn voltou para dentro de casa. Carolyn encontrou Luz e as duas começaram a bater um papo. Luz tinha algumas tarefas para terminar, mas ainda conversava, pois elas só se encontravam ocasionalmente e tinham muito o que colocar em dia. À medida que a conversa avançava, Luz ficou sabendo da filha recém-nascida de Carolyn. Luz ficou muito animada com a notícia. Ela ainda queria continuar a conversa, mas foi interrompida por um barulho alto que parecia ter vindo do segundo andar da casa. Por volta das 19 horas, uma fumaça espessa começou a se espalhar pela casa. Quando a fumaça desceu as escadas até onde Luz e Carolyn estavam, rapidamente ficou claro que a casa estava pegando fogo. Luz conseguiu tirar os 2 filhos de casa enquanto Carolyn saiu correndo para pedir ajuda a Pedro. Imediatamente, a atenção de Luz se voltou para sua bebê, que ainda estava no quarto do andar de cima. Subiu rapidamente as escadas e entrou no corredor do andar de cima, onde se deparou com uma densa nuvem de fumaça. Para seu horror, ela percebeu que a fumaça vinha do quarto da bebê, que agora estava quase completamente envolto em chamas. Luz conseguiu chegar o mais longe que pôde através das chamas, mas logo teve que voltar, quando a fumaça a dominou. Sem ninguém para ajudá-la, ela correu para o meio da rua e começou a gritar por socorro. Logo, moradores próximos vieram em seu auxílio. Quando ela lhes contou que seu bebê ainda estava lá dentro, um dos filhos do vizinho correu para casa, mas a fumaça e as chamas eram demasiadas para ele aguentar. Então, ele voltou. Olá, seja bem-vindo a Mistérios Resolvidos, onde cobrimos casos resolvidos de todo o mundo. Hoje estamos com um caso com uma reviravolta surpreendente. Uma história que demonstrará que os instintos de uma mãe são mais fortes do que qualquer outro poder no universo. Sem mais delongas, vamos mergulhar na história. Luz Ada Cuevas, a quem chamavam de Luz, nasceu em 1971. Ela é descendente de hispânicos e mudou-se para os Estados Unidos ainda jovem. Embora não saibamos o ano exato em que ela chegou, sabemos que ela teve dificuldades para se adaptar e aprender o idioma, e começou a trabalhar ainda jovem. Depois de conhecer Pedro Vera, rapidamente se apaixonou. Não demorou muito para que o casal se casasse e tivesse filhos. Quando Luz tinha 22 anos, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, um menino. Luz teve outro filho alguns anos depois. Porém, ter uma filha foi algo que ela sempre desejou. Ela engravidou novamente aos 26 anos. E desta vez estava grávida de uma menina. Ela estava em êxtase. Em 1997, no dia 5 de dezembro, seu bebê estava previsto para nascer. Tudo correu bem após o parto e, algumas semanas depois, Luz e sua filha recém-nascida estavam de volta à sua casa em Feltonville, no norte da Filadélfia. Ela já pensou no nome que daria à sua filha recém-nascida, Delimar. Ela agora era a orgulhosa mãe de uma menina. Embora Delimar fosse a terceira filha de Luz, ela era sua primeira menina, e foi um período extremamente feliz na casa. Também estava quase na época do Natal, então a família aproveitou a oportunidade para dar uma pequena festa em sua casa na Filadélfia. 10 dias depois, em 15 de dezembro de 1997, fizeram a reunião de familiares e amigos. E foi então que aconteceu o trágico episódio do incêndio.
Felizmente, os bombeiros chegaram em seguida e o incêndio foi extinto em menos de 15 minutos. No entanto, o segundo andar da casa de Luz e Pedro sofreu danos significativos, tendo o quarto de Delimar sido completamente destruído. Quando os bombeiros entraram no quarto da bebê Delimar, não conseguiram encontrá-la. Os bombeiros então deram a notícia a Luz e Pedro de que a bebê, de 10 dias, não havia sido encontrada em lugar nenhum. Como você pode imaginar, quando Luz ouviu essa notícia, ela desabou e começou a dizer aos bombeiros que isso não era possível. Porém, teve a certeza do ocorrido quando não encontrou Delimar no berço quando subiu. Estava em choque completo. Ela queimou o rosto e respirou fumaça. E os bombeiros puderam ver isso. Eles pensaram que, por causa do trauma e dos ferimentos, ela simplesmente não conseguia processar o que acabara de acontecer. O horrível incidente deixou Luz e sua família em estado de choque. Uma investigação sobre o assunto foi rapidamente conduzida. Durante a investigação, eles recuperaram partículas de detritos na sala incendiada, que pareciam cinzas humanas. Mas o que provocou o incêndio que custou a vida de uma criança? O incêndio foi simplesmente um acidente trágico. Parecia que o incêndio havia começado por causa de um cabo de extensão perigosamente instalado na casa e que havia sido conectado a um aquecedor. Feita a investigação, o caso da morte de Delimar Cuevas Vera, de 10 dias, foi encerrado. No entanto, a história não termina aqui. Ficou evidente que Luz e sua família passaram por muita dor. Perder a única filha poucos dias antes do Natal pareceu uma maldição para a família. E embora o resto da família aceitasse a conclusão do caso, Luz continuou convencida de que Delimar ainda estava viva, já que nenhuma evidência real de seu minúsculo corpo foi descoberta. A família nunca realizou um funeral para a bebê Delimar. Eles também nunca solicitaram uma certidão de óbito porque tinham medo de obtê-la nos tribunais, uma vez que o corpo nunca foi encontrado. Com o passar dos anos, Luz declarou insistentemente que sua bebê ainda estava viva. Eventualmente, o assunto ficou tão acalorado que criou uma divisão entre ela e sua família. Logo, seu marido Pedro pediu o divórcio. Quase parecia que Luz estava ficando louca. Mas por que Luz estava tão determinada a crer que a filha estava viva? Ela tinha evidências para suas afirmações? Numa entrevista, Luz afirmou que, no dia em que sua casa pegou fogo, ela foi até o quarto do bebê, mas o berço estava vazio. Além disso, viu que a janela do quarto estava aberta. Ela queria respostas para suas perguntas. Ela queria saber por que o berço de sua bebê estava vazio quando ela correu em meio à fumaça para tirá-la de lá. Por que a janela do quarto estava aberta quando estava uma noite gelada lá fora? E por último, por que não houve restos? Com todas essas questões em mente, ela queria que o assunto fosse investigado pela polícia. Mas devido ao fato de que todo o processo legal estaria acima dos seus rendimentos, ela não o levou adiante. Mas mesmo assim, Luz continuou determinada a que um dia poderia se reunir com sua filha. No dia 24 de janeiro de 2004, Luz foi convidada para uma festa de aniversário de família na Filadélfia. Esta celebração de aniversário contou com a presença de vários familiares. Luz estava se familiarizando com o grupo quando algo inesperado aconteceu. Na festa, ela notou uma menina de cerca de 6 anos. Quanto mais ela olhava para a menina, melhor ela percebia que aquela criança parecia idêntica à sua filha Delimar. Já se passaram 6 anos desde a noite fatídica que levou à morte de sua filha. No entanto, coincidentemente, a menina que ela notou tinha aproximadamente a mesma idade de sua filha. No entanto, esta não foi a parte mais intrigante. Ela notou uma estranha semelhança da menina com ela própria. Isso era tão intrigante que Luz quis saber quem era. Além disso, quando a menina sorriu, ela notou uma covinha em uma de suas bochechas, que parecia exatamente com a de um de seus filhos. Luz então perguntou quem era a menina. Um dos presentes
Disse que seu nome era Alia Hernandez, filha de Carolyn. Carolyn era a prima que estava com ela no dia do incêndio. Naquele momento, tudo ficou em branco. Era isso. Será que a filha, que todos pensavam teria morrido no incêndio de 15 de dezembro de 1997, estava viva esse tempo todo? Não podia ser. Ela tinha certeza de que a Alia era sua filha Delamar. Depois de relembrar os acontecimentos daquela noite fatídica, Carolyn estava, de fato, lá na noite em que sua casa pegou fogo. Apesar de estar convencida de que a garota da festa era Delamar, Liz sabia que precisava conseguir provas, ou ninguém acreditaria nela. Então, ela usou um truque que aprendeu em programas policiais. Sabendo que, para comprovar esse pressentimento, teria que conseguir uma amostra de DNA, ela decidiu correr um grande risco. Luz chamou a menina e lhe disse que tinha chiclete grudado no cabelo. Sob o pretexto de remover o chiclete, Luz conseguiu cortar alguns fios de cabelo de Alia, antes de enfiá-los em um guardanapo. Então colocou o guardanapo em uma sacola e logo depois saiu da festa. Embora Luz tivesse agora o que acreditava ser uma prova conclusiva de que estivera certa sobre a filha o tempo todo, ela sabia que os cabelos eram inúteis, a menos que conseguisse convencer alguém a testá-los. Na época, os testes de DNA eram muito caros e difíceis de conseguir. Luz então apareceu na delegacia com uma sacola de cabelo, mas a polícia não levou a sério o que ela estava dizendo, não acreditaram nela, certamente não fizeram nenhum teste de DNA. O caso do incêndio em sua casa já havia sido encerrado, e presumia-se que Delamar havia falecido. Não havia razão para fazer um teste de DNA no cabelo dessa garota. Até poderiam ter feito um teste para ter certeza, certo? Bem, quando a polícia pediu a Carolyn que apresentasse uma certidão de nascimento para sua filha Alia, ela o fez. Tinha até data de nascimento, que informava que a menina nasceu em 6 de janeiro de 1998, em parto domiciliar. Assim, apesar das alegações de Luz de que a menina era dela, a polícia não quis levar a investigação adiante. Não importa o quanto Luz pressionasse a polícia para fazer os testes, porque ela sabia que era seu bebê, eles não iriam mais prosseguir. Determinada a provar seu caso, ela pediu ajuda a um político local, o deputado estadual da Pensilvânia, Angel Cruz, na esperança de que ele a ouvisse. Durante uma consulta de 1h30, no escritório de Cruz, Luz defendeu seu caso, contando-lhe sobre sua jornada de 6 anos para encontrar sua filha, e sua teoria de que Delamar havia sido sequestrada. Angel Cruz achou difícil absorver a informação. Ele estava cético. Mas algo dentro dele o fez pensar que essa história bizarra poderia ter algum fundamento e verdade. Ele achou Liz confiável e acreditou nela. Ele repassou as informações que recebeu, junto com as evidências do cabelo, ao gabinete do promotor público, que abriu uma investigação. 2 semanas após o início da investigação, chegaram os resultados do teste de DNA. E descobriu-se que Luz estava certa o tempo todo. Os testes de DNA provaram que a garota que ela viu na festa, a Alia, era a filha supostamente falecida de Luz Delamar, que agora tinha 6 anos. E tal como ela sempre suspeitou, a bebê que supostamente morreu no incêndio com apenas 10 dias de vida estava viva todo este tempo. Cruz então chamou a polícia, e Carolyn fez um teste de DNA, que mostrou que Alia Hernandez não era sua filha, pois era de fato Delamar. Quando Carolyn chegou, Alia foi tirada dela. Já havia sido provado que a Alia era na verdade a bebê Delamar o tempo todo. Mas a questão foi levantada. Por que Carolyn fez tal coisa? E se ela sequestrou Delamar? Como ela conseguiu realizar tal façanha? Como foi a história dela? Carolyn Correia tinha um histórico de gestações difíceis e de perda de filhos. Apesar desses abortos, Carolyn teve 3 filhos, sendo a última uma menina. Mas apesar de já ter 3 filhos, ela sequestrou Delamar quando ela tinha apenas 10 dias de vida. Se ela quisesse uma menina o tempo todo, por que sequestraria Delamar em primeiro lugar?
De acordo com os registros, Carolyn realmente deu à luz um bebê em sua casa apenas 3 dias antes do incêndio ocorrer na casa de Luz, na Filadélfia. No entanto, não sabemos o que realmente aconteceu com aquele bebê. Naquela época, Carolyn estava com um namorado e, segundo ele acreditava que ela estava grávida de uma menina e que ele era o pai da criança. Uma amiga próxima de Carolyn também confirmou que ela ajudou Carolyn no parto em casa. De qualquer forma, quando Carolyn ouviu a notícia de que não era a mãe biológica de Alia, ficou chocada. Além disso, ela também se recusou a acreditar que Alia era na verdade Delamar, filha de Luz e Pedro. A investigação sobre o assunto foi retomada rapidamente e descobriu-se que Carolyn havia usado os problemas com o carro na noite de 15 de dezembro de 1997 como um estratagema para entrar na casa de Luz e Pedro. Ela esperou até que Luz se distraísse, antes de subir e roubar a recém-nascida do berço, e acender o fogo para encobrir seus rastros. Carolyn então levou a menina para sua casa em Willingboro, Nova Jersey, onde alegou poucos dias depois que havia dado à luz a menina dentro de sua casa. Ela então rebatizou a menina de Alia Hernandez e, pelos 6 anos seguintes, criou a menina como se fosse sua. Carolyn enviou a Alia para uma escola particular e matriculou-a em um treinamento para concurso de beleza. À medida que os investigadores investigavam o passado de Carolyn, eles encontraram algo completamente chocante. Este incidente não foi a primeira vez que ela teve problemas com a lei. Na verdade, 1 ano depois do sequestro, ela foi condenada em conexão com um caso de roubo e fraude em 1996, depois que foi descoberto que ela estava roubando cheques comerciais do consultório médico onde trabalhava. Curiosamente, nesse caso, ela também usou um incêndio criminoso para tentar encobrir seus rastros, ateando fogo ao consultório médico para esconder evidências. Felizmente, ninguém ficou ferido. Mas Carolyn recebeu liberdade condicional de 5 anos pelo crime. Desta vez, ela foi acusada de sequestro, incêndio criminoso, agressão, ocultação do paradeiro de uma criança e interferência na custódia de uma criança. Ela foi levada sob custódia sob fiança de $1 milhão. No entanto, houve muitas perguntas que permaneceram sem resposta. Como ela pôde fazer seus amigos e parentes acreditarem em sua história por tantos anos? E o pai não reconheceu a própria filha. Embora não tenhamos certeza, havia uma coisa certa. Carolyn não poderia ter realizado o sequestro sozinha. Ela pode ter tido um cúmplice. O caso logo foi a julgamento, mas as coisas ficaram muito complicadas. Carolyn acusou o pai de Delamar, Pedro, de participar de todo o plano de sequestro. Houve até rumores e alegações de que Pedro estava realmente tendo um relacionamento amoroso com sua prima, Carolyn. E o plano era que os 3 formassem uma família. Embora tudo isso fosse apenas especulação e nada disso tivesse sido provado, o juiz confirmou que havia uma grande chance de uma segunda pessoa estar envolvida, mas nenhuma prova foi encontrada. Mais tarde, seu advogado usou a insanidade do caso em sua defesa, mas apesar disso, Carolyn foi condenada de 9 a 30 anos de prisão em 2005, com direito à liberdade condicional em 2014. Fiquei muito feliz, porque agora estou com minha mãe verdadeira e tenho uma vida boa e bons irmãos. O que você achou desse caso maluco? Você acredita que nenhuma força é mais poderosa que a intuição de uma mãe? Por favor, compartilhe suas opiniões sobre isso na seção de comentários abaixo. Inscreva-se no canal para obter mais conteúdo. Obrigado por assistir e até o próximo mistério resolvido.